Eram 322. Todas jovens, todas desaparecidas em campos religiosos isolados. Oficialmente, elas nunca existiram. Extraoficialmente, desapareceram no ar, em meio a uma doutrina que alegava purificar a alma, mas que apagou sua existência até o último vestígio. Seus nomes não estão gravados em uma lápide. Suas vozes não estão registradas em nenhum registro. Mas, nos murmúrios dos sobreviventes, uma única palavra se repete, repetidamente: apagamento. Em 1987, nas remotas montanhas da América Latina, a névoa parecia nunca abandonar os vales. As estradas eram intransitáveis e as aldeias isoladas viviam com uma lentidão própria apenas dos lugares esquecidos do mundo. Foi um helicóptero do exército, enviado em reconhecimento para uma missão completamente diferente, que avistou uma clareira desabitada, precisamente aberta no meio da selva. No centro, cabanas rudimentares enfileiradas como quartéis militares e uma grande estrutura de madeira que se assemelhava estranhamente a uma capela. Oficialmente, não havia razão para ninguém morar ali. No entanto, os vestígios de vida eram visíveis, organizados, quase disciplinados. Quando os soldados chegaram, não encontraram ninguém. Nem um som, nem um passo apressado, nem mesmo um suspiro de pânico. Tudo dava a impressão de que os moradores haviam deixado o local algumas horas antes. Nas cozinhas, panelas ainda quentes continham sopas espessas, como se a refeição tivesse sido interrompida. Roupas pendiam de cordas, balançando suavemente ao vento. Mas o que mais impressionou os investigadores foram os dormitórios. Longas fileiras de camas de metal, cerca de 50 em cada prédio, impecavelmente arrumadas, mas vazias. Nenhuma mala. Nenhuma foto pessoal. Nenhum sinal de identidade. Como se aqueles que dormiram ali nunca tivessem existido. Relatórios oficiais descreviam o local como um acampamento religioso clandestino, comandado por um homem cujo nome já constava em alguns arquivos obscuros. Um certo padre Esteban, um pregador carismático com sermões inflamados. Mas também não havia vestígios dele. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo uma Bíblia. Apenas uma série de cadernos manuscritos encontrados em uma escrivaninha de madeira. As frases eram curtas, rítmicas, escritas com uma caligrafia nervosa. Exortações para purificar a alma. Apelos ao silêncio. E, acima de tudo, uma repetição obsessiva: o corpo é uma prisão. O silêncio é a chave. Os investigadores tiraram fotografias. Documentaram meticulosamente a cena. Mas quanto mais olhavam, mais uma anomalia assustadora se tornava aparente. Embora o campo pudesse abrigar mais de 300 pessoas, não havia nenhuma pista de para onde tinham ido. Nenhum sinal de luta. Nenhum sangue. Nenhum objeto abandonado na correria. Apenas uma ausência total, como se a própria terra tivesse engolido seus habitantes. Os aldeões vizinhos, quando questionados insistentemente, permaneceram estranhamente silenciosos. Alguns alegaram nunca ter ouvido falar de um acampamento na selva. Outros, após longas hesitações, sussurraram: procissões noturnas avistadas à distância, cânticos estranhos carregados pelo vento, figuras vestidas de branco cruzando os caminhos no meio da noite. Mas cada vez que uma testemunha começava a falar, parava imediatamente, baixando os olhos como se tivesse acabado de cometer uma ofensa grave. O silêncio era total. No entanto, um detalhe persistia. Atrás da grande cabana principal, na terra úmida, os soldados descobriram uma série de cruzes de madeira metodicamente plantadas. Sem nomes, sem datas, sem símbolos religiosos. Apenas cruzes anônimas, todas do mesmo tamanho, perfeitamente alinhadas. Quando cavaram sob uma delas, não encontraram nenhum corpo, mas um lençol enrolado embebido em uma substância escura e seca há muito tempo. A cena suscitou uma hipótese perturbadora. Talvez aquelas cruzes não fossem sepulturas, mas marcas. Uma cartografia ritual cujo código ninguém compreendia. Registros militares revelam que esta missão foi classificada como observação preliminar. Poucos dias depois, sem explicação, o local foi incendiado. Os prédios foram reduzidos a cinzas, os cadernos apreendidos transferidos para um destino desconhecido e o arquivo enterrado sob sigilo. Oficialmente, ele não existia. Mas algumas imagens escaparam ao escrutínio. Em uma fotografia granulada, uma fileira de camas de metal vazias pode ser vista,
perfeitamente ordenadas, alinhadas como soldados ausentes. Em outra, uma cruz de madeira semi-submersa pela terra, diante da qual um soldado olha fixamente para a câmera, com o rosto congelado, lívido. Décadas depois, essas fotos ressurgem em fóruns obscuros, reacendendo especulações e alimentando teorias. Este acampamento religioso clandestino, descoberto por acaso, não era apenas um refúgio para uma seita marginal. Foi palco de um desaparecimento em massa. 322 mulheres, segundo alguns registros desaparecidos. 322 vozes apagadas em um único gesto. 322 vidas engolidas pelo silêncio. E a pergunta que ainda assombra aqueles que se aprofundam neste mistério não é apenas para onde eles foram. Mas sim, como você pode apagar tantas almas sem deixar o menor vestígio de sua passagem? O caderno foi encontrado sob uma pilha de folhas empoeiradas em uma cabana de madeira que ainda cheirava a umidade e cinzas frias. A capa, outrora de couro, estava rasgada e arranhada por toda parte, como se alguém a tivesse tentado apagar. Mas as páginas amareladas ainda resistiam. O primeiro soldado abriu-lo notou imediatamente a caligrafia irregular. Algumas linhas perfeitamente retas, outras trêmulas, manchadas de tinta vazada. Parecia que uma mão hesitante havia lutado consigo mesma para deixar uma marca. As primeiras frases pareciam inócuas, quase litúrgicas. Hoje começa a purificação. 3 dias sem comida. 3 dias sem voz. 3 dias sem visão. As palavras fluíam juntas como um ritual, com uma precisão glacial. Mas quanto mais você virava as páginas, mais o texto se fragmentava. Alguns parágrafos eram riscados furiosamente, substituídos por uma palavra escrita em letras vermelhas, sempre a mesma. Silêncio, sempre esse silêncio, repetido até a obsessão, como uma injunção impossível de escapar. À medida que o livro avançava, um detalhe perturbador surgiu. O autor parecia perder a noção de tempo. Os dias não contavam mais. As horas se esvaiam. Uma frase, meio apagada, se repetia diversas vezes: o tempo não existe quando você fecha os olhos. Então descrições estranhas: ouço os passos deles atrás do muro. Eles não estão respirando, ou mesmo o silêncio pesa no meu peito como uma pedra. Este caderno não era mais apenas um diário. Era a dissecação de uma mente em processo de ruína. Algumas passagens pareciam diretivas impostas: fique trancado. Desligue a voz dentro de você. Se você falar, você perde. Se você se mexer, você perde. Se você pensar, você perde. Instruções de extrema crueldade psicológica, escritas com precisão clínica. Como se não fosse uma crença pessoal, mas uma regra transmitida, repetida, ancorada nas mentes. Depois vieram as rasuras. Páginas inteiras enegrecidas a ponto de ficarem ilegíveis, com uma única palavra surgindo na margem, em letras grossas, quase gravada no papel. Silêncio. Esta palavra não era mais apenas um conceito. Estava se tornando uma presença. Podia-se sentir, através dos riscos da caneta, que ela estava esmagando tudo, devorando o resto do texto. Em alguns lugares, a caneta havia perfurado o papel, como se a mão tivesse pressionado com muita força, levada por uma urgência incontrolável. As páginas finais sugeriram uma espiral sem retorno. Eles pararam de falar. Pararam de respirar. Desapareceram de mim. Quando fecho os olhos, ainda os vejo, mas eles não têm mais rostos. Esta frase, repetida 3 vezes seguidas, dava a impressão de uma mente aprisionada em suas próprias visões. Então, de repente, nada. Páginas arrancadas. Uma ruptura brutal, como se o escritor tivesse sido interrompido. Mas o detalhe mais perturbador continuou sendo a cor da tinta vermelha. Testes, realizados muito mais tarde, não revelaram tinta tradicional. Não era tinta, nem tinta de caneta-tinteiro. Os especialistas concluíram que era sangue. Não um simples acidente de escrita, mas uma tentativa deliberada de gravar a palavra silêncio com matéria orgânica. Como se esta palavra, para existir, precisasse ser nutrida por uma vida. Um oficial presente à descoberta confidenciou anos depois que o caderno o assombrara. Ele alegou que, na mesma noite, após ler as páginas, sonhou com um dormitório infinito, cheio de camas vazias, e que em cada uma delas, uma figura branca o aguardava, imóvel, com os olhos abertos na escuridão. Quando acordou,
não tinha mais vontade de falar. Sua esposa notou que ele permaneceu em silêncio por dias, como se a palavra estivesse gravada em sua garganta. Alguns acreditam que este caderno não foi apenas um testemunho, mas uma arma. Um fragmento de doutrina capaz de infectar a mente de quem o lê. Cada palavra, cada apagamento, não tinha a intenção de dizer, mas de transmitir. De transmitir uma regra, um vírus mental, uma injunção que não se apaga. Ainda hoje, ninguém sabe quem escreveu estas páginas. Terá sido um crente desfeito? Terá sido o próprio pregador, registrando a própria loucura? Ou terá sido uma simples testemunha, forçada a participar do silêncio a ponto de se perder nele? O certo é que este caderno nunca foi tornado público. Circula em cópias fragmentadas, reproduzidas em fóruns clandestinos, sempre censuradas, como se o texto inteiro nunca devesse ser lido de uma só vez. Mas uma coisa é clara, o caderno não é uma relíquia do passado. É uma janela. E quem ousa abri-la corre o risco de que, no silêncio que se segue à sua leitura, algo comece a se instalar. Lentamente. Como uma voz interior, que repete incansavelmente, cale-se. A aldeia mais próxima ficava a cerca de 20 quilômetros do acampamento. Um punhado de casas de adobe, uma torre de igreja que mal emitia sinos, crianças descalças correndo pelas ruas de terra. O tipo de lugar onde todos se conhecem, onde cada visitante imediatamente se torna um estranho. Quando os investigadores chegaram, esperavam curiosidade, talvez suspeita. Encontraram apenas olhares baixos e bocas fechadas. No entanto, após vários dias de presença, alguns começaram a falar. A princípio em voz baixa, como se temessem que as próprias paredes repetissem suas palavras. Todas as histórias convergiam para a mesma cena, procissões noturnas. Podiam ser vistas das colinas, uma fila indiana de figuras vestidas de branco, deslizando pela noite como fantasmas. Nenhum canto, nenhuma palavra, nem mesmo um farfalhar de tecido. Apenas aquela marcha lenta, perfeitamente sincronizada, que parecia nunca parar. Uma senhora idosa disse que os vira passar sob o luar. Ela abrirá a porta para ouvir melhor, na esperança de distinguir uma prece, uma voz humana. Mas tudo o que ouvirá foi um silêncio tão denso que parecia absorver os sons da própria aldeia. Até os grilos silenciaram. Ela jurou que seus pulmões se contraíram, como se o ar se recusasse a circular. Depois daquela noite, nunca mais dormiu sem uma vela acesa. Outros descreveram animais que ficavam agitados sem motivo. Cães, geralmente barulhentos, ficavam paralisados, com os pelos eriçados, a boca aberta em um uivo interminável. Então, de repente, recuavam, recusando-se a avançar mesmo quando ameaçados. Cavalos empinavam. Galinhas permaneciam prostradas em seus currais. Como se todos os animais sentissem algo que os humanos se recusavam a reconhecer. Um detalhe aparecia repetidamente nos relatos: as procissões pareciam não ter fim. Quem as observava das colinas contava dezenas, às vezes centenas, de silhuetas. Mas nenhuma aldeia próxima havia relatado grupos tão grandes. De onde vinham? Para onde iam? E, acima de tudo, como desapareciam ao amanhecer, sem deixar o menor vestígio de sua passagem na terra batida? Esse mistério alimentava um medo insosso. Mas o mais perturbador era a teimosa recusa dos aldeões em falar abertamente sobre o assunto. Mesmo quando falavam dessas cenas, seus olhos permaneciam fixos no chão. Um silêncio pesava sobre eles, um silêncio diferente daquele das procissões, mas igualmente pesado. Como se falar sobre isso já fosse trair um pacto invisível. Um homem mais ousado concordou em guiar 2 investigadores por um caminho que, segundo ele, vira outros atravessarem. Ao cair da noite, eles esperaram, amontoados nas sombras. O ar ficou gelado e uma rajada de vento fez suas lanternas tremeluzirem. Então, ao longe, silhuetas brancas surgiram. Marcharam firmemente, sem interrupção. O homem conduziu os soldados até a beira do caminho. Mas mal haviam avançado alguns metros, suas pernas congelaram. Suas mãos tremeram. Seus olhos reviraram-se como se visse algo que os outros não viam. Antes mesmo que a procissão se aproximasse, ele gritou, deixou cair a lanterna e fugiu, deixando os investigadores sozinhos na escuridão. Mais tarde, juraram não ter ouvido nada. Absolutamente nada. Silêncio absoluto, nem mesmo o som da própria respiração. Um deles notou que, naquele momento de suspensão,
tivera certeza de que estava sendo observado. Não pelas silhuetas, mas por algo atrás deles. Algo os guiando, invisível, espreitando nas sombras. Quando os investigadores relataram esses depoimentos, surgiu uma inconsistência impressionante. Nenhuma aldeia vizinha confirmou ter visto essas filas humanas passarem. As procissões pareciam existir apenas para aquela aldeia específica, como se uma fronteira invisível as encerrasse. No entanto, as descrições das figuras coincidiam. Túnicas brancas, véus, uma marcha lenta e aquele silêncio sobrenatural. Seria isso uma alucinação coletiva? Uma encenação orquestrada? Ou uma realidade que só aquela aldeia tinha o direito, ou a maldição, de perceber? Um medo generalizado tornou-se parte da vida cotidiana. Alguns moradores pararam de sair à noite. Outros barricaram suas portas. As crianças não podiam mais brincar após o pôr do sol. Mas, apesar dessas precauções, a ansiedade persistia. Uma mulher jurou ter encontrado terra úmida depositada em frente à sua casa, formando uma trilha estreita como uma pegada. Ela morava sozinha, sem visitas, e nenhum vizinho havia passado por lá. A trilha levava direto à sua porta, e então parava abruptamente. Esses detalhes estranhos se acumulavam, reforçando a impressão de que as procissões não eram meros fiéis em busca de fé. Pareciam ser um aviso. Uma presença circulando a aldeia, observando-a, cercando-a. E quanto mais os habitantes tentavam ignorá-la, mais opressivo o silêncio se tornava, como se ele próprio se aproximasse a cada noite. Sob a luz frágil de uma lua velada, a história tomou um rumo repentino. O primeiro choque real não foi um documento descoberto ou um rumor transmitido de boca em boca, mas um fato que ninguém poderia descartar de imediato. Uma testemunha, um homem da aldeia vizinha, conhecido por seu temperamento comedido e falta de imaginação, contou que certa noite, enquanto seguia de longe uma dessas estranhas procissões brancas, viu uma mulher cambalear. Ela caminhava como as outras, com o olhar fixo, mas, de repente, seu corpo tremeu violentamente, seus braços se contraíram como se ela estivesse tentando se libertar de uma garra invisível. Então, de repente, ela desabou. O rosto dela permaneceu gravado em sua memória, os olhos revirados, brancos como se a própria vida tivesse fugido. Ele não ouviu gritos, nem respirações. Apenas silêncio, mais uma vez, aquele silêncio denso que parecia sufocar qualquer tentativa de verdade. Tomado por uma mistura de medo e compaixão, o homem se aproximou, pronto para ajudá-la. Mas quando cruzou os poucos metros que o separavam do corpo, não havia nada. Nenhuma pegada, nenhuma marca na terra úmida, nenhum farfalhar de grama caída. Nada. Como se a mulher nunca tivesse existido, como se a própria noite a tivesse engolido. Este testemunho, inicialmente sussurrado em pequenos círculos, teve o efeito de uma rachadura na armadura do silêncio coletivo. Pois este homem, reputado sério, não era um fabulista. No entanto, sua história suscitou um medo difuso, um medo mais arrepiante do que as próprias procissões brancas. Se um corpo podia desaparecer assim, o que dizer das dezenas de camas encontradas vazias no campo? E, acima de tudo, quantas outras mulheres e homens desmaiaram durante a noite sem que nenhuma testemunha tivesse o infortúnio de vê-los desaparecer? Alguns ofereceram uma explicação racional. Fadiga, fome, talvez um delírio coletivo ou uma encenação orquestrada pelo líder do acampamento para manter o controle. Mas nos olhos daqueles que ouviram a história, lia-se algo diferente. Uma certeza fria de que algo estava além da compreensão. Pois, se o homem enxergava mal, por que sentirá aquele frio específico, aquela impressão de vazio que, segundo ele, percorrera todo o seu corpo ao se aproximar do local onde a mulher jazia? Mais tarde, ele contou que seus cães, que haviam permanecido à distância, ganiram sem se aproximar, plantados no chão como se uma barreira invisível os contivesse. E cada vez que se lembrava daquela noite, sentia como se o próprio ar ao seu redor ficasse mais pesado, como se carregado por uma presença que ainda o observava. Esse primeiro choque, esse vislumbre fugaz de um corpo desaparecendo sem deixar vestígios, transformou para sempre a percepção da aldeia. Não eram mais apenas histórias de exercícios de purificação ou procissões silenciosas. Era a prova de que algo estava além da estrutura humana. E, a partir de então, ninguém podia ignorar aquele acampamento ou os mistérios ocultos atrás das paliçadas.
No início da década de 1990, uma fita de áudio começou a circular clandestinamente entre pesquisadores e entusiastas de fenômenos inexplicáveis. As poucas cópias sobreviventes eram granuladas, cheias de estática e estalos constantes. Mas, desde os primeiros segundos, ficou claro que não se tratava de uma gravação comum. Uma voz feminina, suave, porém estranhamente mecânica, começou a recitar uma prece. As palavras eram desconhecidas, impossíveis de traduzir, como se uma língua esquecida ou inventada tivesse sido extraída da memória coletiva e capturada naquele frágil gravador. A atmosfera tornou-se instantaneamente opressiva. Os estalos da fita, a princípio insignificantes, pareciam formar um ritmo irregular, como as batidas de um coração. E por trás da voz, quase imperceptível a princípio, persistia um murmúrio constante. Não eram palavras discerníveis, mas um estrondo indistinto, uma respiração que se infiltrava nos interstícios do silêncio. Ouvintes que ousaram tocar a fita em uma sala fechada relataram uma sensação estranha. A voz parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, como se o gravador não estivesse mais emitindo um som, mas traduzindo o eco de uma sala infinita. Então, na metade do caminho, os gritos abafados se ergueram. Não uma voz clara, nem um chamado identificável. Em vez disso, uma mistura de gemidos e suspiros, pontuados por sons secos e irregulares, como se algo se debatesse na escuridão. Os mais sensíveis relataram sentir uma vibração física no quarto, um arrepio que percorreu a espinha e parecia vir do próprio chão. Alguns falaram de palmas úmidas, suor frio, uma sensação de que o ar estava ficando mais denso ao redor. Os gritos duraram alguns segundos, depois a voz feminina recomeçou, monótona, implacável, como se estivesse lendo um texto sagrado para um ritual proibido. E então, abruptamente, tudo parou. Nada. Nenhum silêncio confortável. Um silêncio pesado, saturado de ausência. E, ao longe, o som agudo, quase imperceptível, de uma porta se fechando. Esse som simples, aparentemente banal, teve um efeito físico imediato em alguns ouvintes. Uma tensão no pescoço, um bater de dentes involuntário, a sensação de que o quarto se comprimia ao redor deles. Um dos pesquisadores que estudou a gravação afirmou ter reconhecido padrões sonoros que pareciam corresponder a passos, mas não a passos normais. Nunca eram regulars, nunca sincronizados. Como se vários indivíduos estivessem caminhando simultaneamente em planos diferentes, ou como se o próprio tempo estivesse se distorcendo dentro da gravação. Especialistas tentaram analisar a fita para extrair vozes ou isolar sons, mas todas as tentativas pareciam falhar. O som estava constantemente se recompondo, como se estivesse vivo, como se a gravação não fosse apenas um objeto, mas um organismo. Algumas versões do áudio continham, bem no final, um leve arranhão, um ruído metálico quase imperceptível. Como se alguém ou alguma coisa estivesse raspando a porta de uma cela invisível. E aqueles que ouviram afirmaram ter ouvido, no exato momento em que o arranhão parou, um hálito frio atravessar a sala, mesmo com as janelas fechadas. O efeito foi tão tangível que vários ouvintes relataram estar paralisados, incapazes de se mover, incapazes de desviar o olhar do toca-fitas, como se sua atenção estivesse sendo sugada. A origem da gravação permanece incerta. Alguns acreditam que ela veio diretamente do acampamento religioso, capturada por um fiel ávido por testemunhar o horror. Outros sustentam que foi fabricada para criar um mito, uma lenda sonora com a intenção de aterrorizar. Mas o mais perturbador é a consistência dos depoimentos. Todos aqueles que ouviram a fita e ousaram descrevê-la relataram a mesma sensação de presença por trás da voz. Uma sensação de estar sendo observado, espionado, como se o gravador fosse a única barreira entre eles e outro mundo. As fitas circulavam secretamente, copiadas em fitas cassete desgastadas, ouvidas nas sombras, com pouca iluminação, longe de qualquer contato com o mundo exterior. E a cada vez, o mesmo medo surgia. A fita não contava uma história, mas a reproduzia. Não o passado, mas a própria experiência de um lugar e de um acontecimento, capturada, condensada e transmitida aos ouvintes como um vírus invisível. Até hoje, existem várias versões da gravação, fragmentadas e incompletas. Mas todos que ouviram uma dessas versões afirmam que a palavra silêncio, já presente nos cadernos recuperados, parece ressoar no fluxo de áudio, impondo sua lei intangível. Como se a sombra do acampamento,
e de seus habitantes desaparecidos, continuasse a assombrar aqueles que ousavam ouvir, forçando-os a compreender que certas verdades não devem apenas ser ouvidas, devem ser sentidas. Na poeira dos arquivos nacionais, entre registros de nascimento e boletins de ocorrência esquecidos, pesquisadores tropeçaram em uma série de arquivos amarelados, quase apagados pelo tempo. À primeira vista, nada parecia conectá-los ao campo descoberto em 1987. Mas, à medida que as páginas se desfaziam sob seus dedos iluvados, um padrão emergiu. Testemunhos apagados, datas escurecidas, acima de tudo, uma menção recorrente a desaparecimentos misteriosos, sempre femininos, sempre inexplicáveis. Os documentos datavam da década de 1920. Uma comunidade remota, a centenas de quilômetros do local sob investigação, era acusada de práticas religiosas obscuras e do desaparecimento de jovens mulheres em circunstâncias jamais esclarecidas. Os relatórios eram concisos, escritos às pressas por autoridades cientes de estarem sob vigilância. Testemunhas falavam de rituais noturnos, procissões silenciosas e de uma figura carismática que liderava seus seguidores com autoridade absoluta. Tudo isso soava estranhamente semelhante aos relatos contemporâneos do campo de 1987. Os próprios arquivos pareciam tremer sob o peso do sigilo. Algumas páginas estavam lacradas, com os selos oficiais intactos, como se qualquer um que tentasse abri-las sem autorização pudesse disparar um alarme invisível. Mas em uma das páginas, uma nota manuscrita imediatamente chamou a atenção dos pesquisadores. Escrita em tinta vermelha, quase ilegível após um século de envelhecimento, dizia: "Este culto nunca morre. Ele apenas muda de cara." O aviso não tinha assinatura, mas sua presença era inconfundível. Parecia ter surgido de outra época para alertar aqueles que buscassem entender. À medida que cavavam mais fundo, mais pistas surgiam. Cartas de autoridades, nunca enviadas, falavam de desaparecimentos que tentavam relatar a superiores ocupados ou assustados demais para agir. Mapas anotados mostravam locais isolados, clareiras escondidas na floresta, cabanas alinhadas como marcos. Mostravam nomes apagados, às vezes substituídos por uma única palavra: silêncio. Essa palavra novamente. Pesquisadores também notaram semelhanças perturbadoras no comportamento da comunidade na década de 1920. Exercícios de purificação, períodos de privação voluntária, cânticos noturnos em línguas desconhecidas. Testemunhas da época relataram que qualquer pessoa que se aproximasse demais literalmente desaparecia. Mas os relatórios oficiais permaneceram enigmáticos, buscando explicar os eventos por meio de superstição ou loucura coletiva. No entanto, os documentos sugeriam uma estrutura perfeitamente organizada, quase militar, por trás desse aparente caos. Ainda mais perturbador, alguns arquivos faziam referência a rituais de recordação. Seguidores supostamente documentavam suas ações em cadernos secretos, preservados como relíquias. Era possível sentir, mesmo através da formalidade administrativa desses textos, a continuidade de uma prática que nunca havia sido interrompida. O culto nunca desapareceu, ele se transformou, mudou de aparência, mas manteve sua essência. Os desaparecimentos, os rituais, as instruções de silêncio, tudo se repetiu ao longo das décadas, como um ciclo inevitável. Um detalhe particularmente assustador: os pesquisadores encontraram fotografias em preto e branco, tiradas clandestinamente por um investigador da época. Elas mostravam figuras brancas, imóveis em uma estrada de terra, como se congeladas por um sopro invisível. Os rostos estavam borrados, mas a intenção, a gravidade, a disciplina eram palpáveis. Aqueles que viam essas imagens hoje ainda sentiam uma tensão, um arrepio percorrendo o pescoço, a sensação de que essas figuras poderiam estar espiando através do tempo. Cada evidência acumulada nos arquivos reforçava a ideia de um fenômeno cíclico. Não se tratava de uma série de desaparecimentos isolados, nem da loucura de um único homem carismático. Era uma estrutura, um mecanismo social e espiritual, capaz de se estender por décadas. E quanto mais recuávamos no passado, mais crescia a sensação de perigo persistente. A presença do culto jamais se extinguira. Simplesmente dormia, mudando de nome, mudando de rosto, esperando que novas vítimas cruzassem seu caminho. Os pesquisadores, ao saírem da sala de arquivo, falaram pouco. Alguns alegaram sentir um hálito frio,
a sensação de uma presença invisível o seguindo pelos corredores. A palavra silêncio ecoou em suas mentes, repetidas vezes. A lição do passado era clara. O acampamento de 1987 era apenas um passo em uma cadeia ininterrupta. E embora o culto já existisse na década de 1920, não havia dúvida de que desapareceria. Estava apenas se preparando para renascer, em outro lugar, com outras faces, pronto para retomar o que havia começado um século antes. À medida que os investigadores examinavam todas as peças do quebra-cabeça, começaram a perceber um padrão perturbador. Os cadernos encontrados no campo de 1987, o testemunho da aldeia, a gravação de áudio e os arquivos da década de 1920, todos pareciam seguir um padrão comum. Cada elemento isolado poderia parecer trivial ou inexplicável. Mas, em conjunto, revelavam uma estrutura repetitiva, uma lógica invisível que desafiava a compreensão humana. Os rituais de silêncio, observados nos cadernos e descritos por testemunhas, pareciam ser o fundamento imutável de cada comunidade. Privação da fala, isolamento prolongado, introspecção forçada, todas essas práticas nunca variaram. Não eram simplesmente espirituais ou simbólicas, eram concebidas para apagar gradualmente a individualidade de cada seguidor, para submetê-los a uma vontade coletiva intangível. Cada vítima parecia passar pelo mesmo processo, independentemente da década, geografia ou pregador. Procissões noturnas pareciam ser outra característica recorrente. Observadas pela primeira vez na aldeia na década de 1980, depois mencionadas em documentos da década de 1920, elas sempre seguiam um ritmo preciso e silencioso. A distância entre as figuras, a sincronização da marcha, a completa ausência de comunicação verbal. Tudo sugeria um protocolo imutável. Os investigadores notaram que essas procissões nunca deixavam vestígios, ou pelo menos nenhum que um olho humano pudesse detectar. Cada aparição, cada desaparecimento, seguia um padrão invisível, mas perfeitamente repetível. A obsessão em apagar o indivíduo também era evidente em documentos antigos. Arquivos mencionavam cadernos de memórias, onde cada membro era obrigado a documentar suas experiências em detalhes, mas cada relato estava destinado a desaparecer. As anotações eram riscadas, queimadas ou cobertas com uma única palavra. Silêncio. Essa prática, repetida ao longo das décadas, sugeria que a memória individual jamais poderia sobreviver intacta. Tudo tinha que ser apagado, tudo tinha que retornar às sombras. Até mesmo os desaparecimentos, o elemento mais perturbador, seguiam um padrão semelhante. Testemunhas falavam de corpos desaparecendo diante de seus olhos, de mulheres e homens engolidos pela noite sem deixar vestígios. Os investigadores perceberam que esses eventos nunca eram aleatórios. As condições físicas, o horário, o alinhamento das procissões e a presença de objetos ou símbolos rituais sempre coincidiam. Como se cada desaparecimento fosse orquestrado de acordo com um plano pré-estabelecido e invisível, que ninguém via, mas que todos respeitavam instintivamente. Cruzando referências de arquivos e testemunhos, padrões geográficos também emergiram. As comunidades que praticavam esses rituais estavam todas localizadas em áreas remotas, isoladas por florestas, montanhas ou rios. O isolamento parecia essencial, garantia que nenhum estrangeiro pudesse observar e compreender, ao mesmo tempo que proporcionava um espaço para a reprodução exata das cerimônias. Cada local, cada topografia, cada rota noturna nunca era deixado ao acaso. Outro elo invisível foi descoberto nas línguas e nos cânticos utilizados. As orações e encantamentos, embora aparentemente diferentes à primeira vista, compartilhavam padrões rítmicos e fonemas recorrentes. Mesmo quando a língua exata era desconhecida, os sons carregavam um motivo reconhecível, como um código transmitido de geração em geração, intacto apesar das décadas e das fronteiras. Cada sílaba parecia projetada para reforçar o controle psíquico, manter o silêncio e condicionar aqueles que a ouviam a seguir o comando invisível. Tudo se conjugava numa convergência inexorável. Os investigadores começaram a falar do efeito espelho. Cada ato, cada ritual, cada desaparecimento reproduzia exatamente o que havia sido feito décadas antes. Como se uma mão invisível ditasse os movimentos, as instruções, os gestos e os silêncios. Nada era deixado ao acaso. E quanto mais observavam, mais certeza tinham. Esses eventos não eram fruto do acaso, nem da loucura individual.
Eram a manifestação de uma continuidade metódica, quase mecânica, de um poder ancestral que se perpetuava ao longo do tempo. As conexões invisíveis entre tempos e lugares logo se tornaram impossíveis de ignorar. Tudo o que havia sido percebido como um incidente isolado transformou-se em um padrão perturbador, perfeitamente alinhado. Tempo e espaço não pareciam mais ter significado. Os eventos do passado e do presente se refletiam, como ecos em um espelho infinito. Cada desaparecimento, cada procissão, cada palavra escrita ou dita ressoava em um padrão imutável, tecido por algo que o olho humano não conseguia ver, mas a mente sentia profundamente. A análise de conexões invisíveis mudou a percepção de todos os pesquisadores envolvidos. Não se tratava mais apenas de uma investigação sobre um acampamento ou uma comunidade isolada. Era a observação de um mecanismo, uma entidade quase consciente, capaz de atravessar o tempo, manipular lugares e indivíduos e repetir eternamente seu sinistro cenário. A noção de acaso parecia excluída. Não era coincidência que, com décadas de diferença, atos idênticos se repetissem com a mesma precisão gélida. Algo guiava as mãos, ditava os movimentos e garantia que o mesmo ciclo se desenrolasse repetidamente. O horror mudou de natureza quando os depoimentos cruzaram o limiar do racional e adentraram o reino do impossível. Um ex-policial, aposentado há vários anos, relatou o evento com uma precisão glacial. O homem nunca fora de dramatizar. Ao longo de sua carreira, presenciara crimes, acidentes, desaparecimentos, mas nada o preparara para o que estava prestes a vivenciar naquele campo abandonado. Naquele dia, ele inspecionava uma sala vazia, uma das muitas cabanas do acampamento. As paredes estavam nuas, o chão estava coberto de poeira e o silêncio parecia denso, quase palpável. Não havia sinal de perigo. No entanto, ao se mover em direção ao centro da sala, sentiu uma pressão intensa no ombro direito. Não um vento frio, nem um objeto tangível, mas uma presença gelada e compacta, pressionando-o como se quisesse mantê-lo imóvel. Ao se virar, seu olhar encontrou uma visão impossível. Uma fila de mulheres vestidas de branco, imóveis, formava-se atrás dele. Seus olhos pareciam vazios, suas expressões, inexpressivas. Nenhum movimento, nenhuma respiração, como se não estivessem vivas nem mortas, simplesmente suspensas em um espaço que lhes pertencia. O ex-policial descreveu uma sensação indescritível, um fascínio paralisante, uma vertigem entre o medo e o fascínio, a sensação de estar sendo observado por algo que conhecia cada movimento seu antes mesmo que ele o fizesse. Antes que ele pudesse reagir, eles desapareceram. Não se afastando ou desaparecendo lentamente, mas como se a escuridão os tivesse absorvido de uma só vez, em silêncio total. Nenhum farfalhar de tecido, nenhuma respiração, nada além da escuridão e do vazio deixados para trás. O quarto, que antes parecia normal, agora parecia alterado, como se o tempo e o espaço tivessem se contraído para conter a passagem daquela presença. O homem disse que, mesmo depois de voltar para casa, ainda sentia aquela pressão. Às vezes, ao caminhar pela casa vazia, tinha a sensação fugaz de uma mão gelada roçando seu ombro. À noite, via figuras indistintas nos cantos escuros de seus aposentos, traços de algo branco se movendo que ele sabia serem impossíveis, mas que pareciam estar lá mesmo assim. Nenhuma outra testemunha precisava acreditar nisso para que o fenômeno existisse. Ele existia. Pura e irresistivelmente, e sem explicação racional. Pesquisadores tentaram explicar o incidente. Fadiga, sugestão, estresse acumulado, todas as hipóteses racionais propostas. Mas nenhum relatório científico, nenhuma análise fisiológica conseguiu comprovar a exatidão de seu relato. A sensação de pressão, a visão congelada, o desaparecimento instantâneo, tudo isso desafiava toda a lógica. Nem mesmo a fita de áudio e os cadernos encontrados anteriormente poderiam prever tal evento. Foi uma manifestação direta e inescapável do inexplicável. Ainda mais perturbador, este não foi um incidente isolado. Outros investigadores e moradores relataram experiências semelhantes. Uma sensação de peso no peito, silhuetas surgindo no canto do olho, vozes indistintas sussurrando em uma língua que ninguém conseguia entender. Cada encontro parecia temporário, como se as entidades desafiassem o tempo, materializando-se apenas para lembrar as pessoas de sua presença e depois desaparecendo para assombrar melhor as mentes das testemunhas. As descrições convergiam para um detalhe particular.
As figuras sempre apareciam em perfeito silêncio, imóveis, observadoras. Sua aparência nunca era agressiva, mas aterrorizante em sua indiferença. Como se o objetivo não fosse causar dano direto, mas nos lembrar de que o controle sobre a realidade, sobre o corpo e a mente, não era humano. Que algo além das leis naturais observava, paciente, metódico e perfeitamente invisível até o momento em que decidisse se revelar. O ex-policial admitiu que essa visão mudou sua percepção de tudo o que ele já conhecera. O racional, as evidências tangíveis, os métodos investigativos, tudo parecia insignificante diante da óbvia inexplicabilidade. Ele havia se deparado com algo que ultrapassava toda a lógica, algo que, apesar da ausência de um corpo, uma voz ou um vestígio físico, se impunha à realidade como um fato inegável. Esse testemunho transformou a compreensão dos investigadores sobre o campo. Não era mais apenas um local de rituais e desaparecimentos, mas um espaço onde as fronteiras entre o real e o impossível se dissolviam. Experiências humanas, leis físicas, até mesmo o tempo e o espaço pareciam se tornar maleáveis na presença dessa força. E cada aparição ou desaparecimento não era apenas um evento, era um aviso, uma assinatura invisível, uma demonstração de que esse culto, ou o que ele representava, existia em um plano que a mente humana não conseguia compreender plenamente. O que aterrorizou as testemunhas, além dos desaparecimentos e das visões, foi a sensação de perder algo profundamente íntimo, elas mesmas. Os sobreviventes descreveram um apagamento lento, uma diluição gradual de sua identidade. A princípio, eram apenas pequenas lacunas na memória, um primeiro nome esquecido, uma data impossível de recordar, uma lembrança que se apagava assim que se tentava nomeá-la. Mas, muito rapidamente, essas omissões se tornaram mais perturbadoras, mais viscerais. Cada fragmento de memória perdida deixava para trás um vazio opressivo, como um cômodo vazio em uma casa cuja existência havia sido esquecida. Alguns relataram episódios em que seu reflexo no espelho parecia se dissolver diante dos olhos. A princípio, foi sutil, um leve borrão, uma distorção passageira. Mas logo a imagem desapareceu. Olhavam e viam apenas o vazio, ou algo semelhante ao seu rosto, porém alterado, apagado, como uma máscara frágil prestes a se estilhaçar. Esse fenômeno não poupava ninguém. Jovens, velhos, homens ou mulheres, todos se tornavam silhuetas incertas, espectros do que haviam sido. A experiência deixava uma sensação de tontura, um profundo desânimo, como se a própria consciência estivesse sendo roída. A perda de identidade não se limitou a nomes ou rostos. Os sobreviventes falaram de memórias, desejos e paixões que misteriosamente desapareceram. As coisas que amavam, os lugares que importavam, os relacionamentos que estimavam, tudo parecia se dissolver em uma névoa insidiosa. Uma sensação de distanciamento de si mesmo se instalou. Eles estavam fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Como se a doutrina do campo não controlasse apenas o corpo, mas atacasse a própria essência da existência. Ainda mais assustador, esse processo parecia contagioso. Testemunhas relataram que a simples observação do desaparecimento de outras pessoas intensificava sua própria sensação de perda. A pessoa esquecia seu nome, logo, o observador sentia que também desaparecia. Tempo e espaço se tornavam instáveis. Memórias do passado colidiam com imagens impossíveis, impressões de eventos que nunca haviam ocorrido e vozes que nunca haviam se pronunciado. Tudo isso criava um pesadelo em que a percepção humana se rompia lentamente. Os sobreviventes também descreveram alucinações auditivas e visuais. Paredes pareciam respirar, sombras se contorciam e se moviam por conta própria. Vozes antigas, às vezes as suas próprias, murmuravam frases que eles não reconheciam. Esses sons, às vezes harmoniosos, às vezes dissonantes, contribuíam para essa sensação de desconforto constante, de um mundo tangível deslizando lentamente para o impossível. Mesmo quando tentavam se concentrar na realidade, algo sempre escapava à sua percepção, algo indefinível, devorando sua certeza de existência. Um dos efeitos mais perturbadores foi a sensação de dissociação. Várias testemunhas descreveram que se viam como espectadores de suas próprias vidas, incapazes de compreender suas ações ou decisões. Seus corpos pareciam continuar funcionando, mas sua consciência estava se esvaindo, fragmentada, flutuando entre a realidade e a ilusão. O medo não vinha mais apenas das aparições ou rituais,
mas dessa completa incapacidade de saber quem eles eram e se ainda existiam de verdade. Até os objetos do cotidiano perderam a consistência. Portas pareciam abrir mais devagar do que deveriam, paredes se esticavam e a luz mudava sutilmente, criando ângulos impossíveis. Todo elemento tangível tornou-se suspeito. Nada era confiável. Nada garantia a continuidade da realidade. Os sobreviventes descreveram um mundo que se recompunha sem aviso, como se a doutrina do campo exercesse controle total sobre o espaço e o tempo ao seu redor. A impressão final, comum a todos, foi de apagamento metódico. A doutrina não necessariamente matava corpos, dissolvia almas, apagava identidades, roía cada vestígio de memória e percepção até que a pessoa se tornasse um fantasma vivo. Esse processo não deixava vestígios físicos, nenhuma evidência tangível, mas deixava para trás um silêncio profundo, um vazio existencial que nada conseguia preencher. E nesse vazio, as testemunhas sabiam que o mal não apenas as assombrava, ele as remodelava. Cada pensamento, cada memória, cada identidade apagada contribuía para uma teia invisível, um ciclo que inevitavelmente recomeçaria, com novas vítimas, em novos lugares, perpetuando um padrão cuja extensão a lógica humana era incapaz de apreender. A própria realidade se tornou uma prisão frágil, pronta para se romper a qualquer momento. O ano de 2018 marcou um novo marco na história deste lugar amaldiçoado. Um drone, enviado para mapear a área remotamente, capturou o que ninguém imaginaria ser possível. As imagens foram visualizadas em uma sala escura, em telas que piscavam com a luz. E ali, no meio de um campo abandonado, algo incompreensível surgiu: silhuetas. Centenas de silhuetas, alinhadas com uma precisão que desafiava o acaso. Imóveis, brancas contra o verde opaco da grama, olhando fixamente para a câmera como se percebessem cada pixel, cada movimento, cada vibração. A simples visão das imagens provocou arrepios nos técnicos. Ninguém conseguia desviar o olhar. A rigidez daquelas formas, seu silêncio absoluto e a sensação de presença que impunham superavam tudo o que já se vira. O drone capturou várias imagens, sobrevoando o campo de diferentes ângulos. A perspectiva pouco importava. Cada silhueta parecia consciente, cada alinhamento impecável, cada olhar invisível, mas tangível. Como se estivessem observando, pacientes, inabaláveis, testemunhas de outro tempo. No dia seguinte, uma equipe de investigação foi enviada ao local. O vento soprava através da grama alta, os pássaros pareciam evitar o campo e um silêncio absoluto envolvia a área. Mas quando os investigadores chegaram ao local exato avistado pelo drone, o horror se transformou em perplexidade arrepiante. As figuras haviam desaparecido. Nada indicava sua presença, exceto pegadas que pareciam formar um padrão idêntico aos dos corpos fotografados pelo drone. Nenhum corpo. Nenhuma roupa. Nenhum objeto. Nada além do vazio e da evidência muda de sua existência passada. E então, como se para confirmar que a área estava além de toda a lógica humana, uma parede em ruínas chamou a atenção de um membro da equipe. Em sua superfície rachada, uma inscrição havia sido desenhada com uma mão firme e rápida: "O silêncio é eterno". As cartas eram claras e recentes, mas a origem da mensagem permanecia inexplicável. Nenhuma testemunha local conseguiu explicar como essa frase surgiu da noite para o dia, e nenhuma ferramenta ou análise científica conseguiu determinar o material ou método usado para escrevê-la. Parecia surgir do nada, como uma assinatura direta do culto ou daquilo que ainda o animava. A equipe também notou uma estranha anomalia. Apesar da completa ausência de corpos, a sensação de presença persistia. Alguns investigadores relataram sentir pressão no peito, uma respiração atrás de si, um roçar imperceptível nos braços. Câmeras termográficas e outros instrumentos eletrônicos não detectaram nada, mas a sensação foi tão intensa que vários foram forçados a recuar, incapazes de continuar a inspeção. O espaço parecia distorcido, como se a própria realidade oscilasse entre o visível e o invisível, entre a presença e a ausência. A análise das imagens do drone revelou um detalhe ainda mais perturbador. Às vezes, as silhuetas pareciam ligeiramente transparentes, como se misturassem à grama e ao céu. No entanto, seu alinhamento permanecia perfeito, sua postura inalterada e o olhar invisível permanecia direcionado à câmera. Especialistas se perguntavam como um fenômeno tão tangível e intangível poderia existir,
e nenhum modelo científico conseguia explicar o que havia sido capturado. A comunidade científica e os jornalistas tentaram fornecer explicações racionais: miragem, reflexos de luz, manipulação digital, mas nenhuma teoria resistiu às imagens originais e às observações de campo. Todas as tentativas de recriar o fenômeno falharam. A impressão dominante, para qualquer um que se aproximasse do local, era a de uma inteligência ou força orquestrando os eventos como bem entendesse, capaz de aparecer e desaparecer à vontade. A escrita na parede "O silêncio é eterno" soava como uma conclusão macabra e direta. Após mais de um século de rituais, desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis, a doutrina não havia mudado. Nunca deixou vestígios de vida, apenas evidências de desaparecimento e avisos enigmáticos. Como se o acampamento, o culto e suas vítimas fizessem parte de um ciclo atemporal, indestrutível e perpetuamente renovado. O drone, que nos permitirá ver o que o olho humano não conseguia perceber, tornou-se, por sua vez, testemunha de uma lógica que escapava a qualquer compreensão. E aqueles que sobrevoaram e inspecionaram o campo compreenderam que nada naquele lugar seguia as regras da realidade. Silhuetas podiam surgir a qualquer momento, o silêncio podia se tornar palpável, e a frase gravada na parede não era apenas uma mensagem, era uma promessa de que o ciclo continuaria, para sempre, e que o silêncio jamais terminaria. A imagem final do drone, assistida repetidamente pelas equipes e transmitida com cautela, deixou o espectador suspenso em um espaço intermediário, um campo vazio, passos na grama, uma inscrição enigmática, e as sombras intangíveis de centenas de figuras cuja presença não podia ser negada nem compreendida. O mistério permaneceu intacto, e o mal, invisível mas imutável, parecia mais próximo do que nunca, pronto para recomeçar onde se pensava ter desaparecido. 322 mulheres. Sem sepulturas. Sem respostas. Apenas uma doutrina transmitida de geração em geração, nas sombras. Talvez ainda hoje, em algum lugar, outras mulheres caminhem em silêncio, prontas para desaparecer por sua vez. E se, uma noite, você se deparar com uma procissão branca numa curva da estrada, um conselho: desvie o olhar. Porque quem vê, muitas vezes acaba apagado.